Muito bem, turma. Vamos para a nossa quinta semana e vamos falar sobre engenharia, fundamentos da engenharia de requisitos. Vamos começar fazendo uma introdução, entendendo um pouquinho, relembrando um pouquinho sobre os problemas advindos dos requisitos de software. Mas para que a gente consiga enxergar isso aqui, vamos entender ou vamos relembrar um pouquinho como que o software está presente no nosso dia a dia. Rapidamente, olha só, deixa eu fazer um cenário aqui. Nós acordamos através de uma função de um software, que é o despertador, de um aplicativo despertador. Nós consultamos a previsão do tempo antes de sair de casa ou a condição do trânsito através de um aplicativo. Nós podemos pedir uma condução ou verificar a condução do ônibus ou pedir um carro, um Uber, por exemplo, através de um outro aplicativo. Chegamos no trabalho, utilizamos uma série de aplicativos, editores de texto, e-mail para comunicação, ferramentas ligadas à nossa área de computação, que é programação, aplicativos e uma série de ferramentas. Quando saímos do trabalho no final do dia, queremos dar uma relaxada, podemos escutar uma música através de um aplicativo de streaming de áudio, Spotify, Deezer. Chegamos em casa, se quisermos assistir uma televisão, hoje a grande maioria das pessoas utilizam o quê? Aplicativos de streaming, Netflix, HBO Max, Disney Plus, tudo aplicativo. As televisões hoje têm os aplicativos já embutidos dentro dela. Então, nós usamos aplicativos no nosso dia a dia em tudo que nós fazemos. Isso sem contar sistema bancário, sem contar sistemas de trânsito. Vou fazer uma viagem, sistema de voo de aeroportos. Tudo nós usamos aplicativo. Com isso, olha só, como tudo está interligado, o que isso trouxe? Uma complexidade maior no desenvolvimento. Se tornou mais complexo desenvolver um aplicativo, porque tudo está interligado. Por que eu falo que se tornou mais complexo? Se tornou mais complexo devido a essa interatividade, essa comunicação, essa ligação. Antigamente os aplicativos eram mais isolados. Então a gente tinha um aplicativo que controlava a produção de uma empresa. Era só ali, ele não interligava nem com a gerência, era só no setor, relatório era impresso e o aplicativo ele era isolado. Hoje, mesmo um aplicativo que controla, por exemplo, a produção de um determinado produto dentro de uma empresa, está interligado com um dashboard na mesa de um gerente ou de uma matriz que está em outro país, ele consegue ver como é que a fábrica que está localizada na China, quantos produtos ela está produzindo. Então, a complexidade e a necessidade dessas informações se tornou muito um desafio maior para o desenvolvedor. Então, construir um software se tornou uma atividade cada vez mais complexa. Tá bom? Vamos lá. Então, para a construção desses requisitos, nós temos os requisitos de software. O que é um requisito de software? Então, olha só, vamos sempre frisar nessas duas palavras, condição ou capacidade. Então, uma condição ou uma capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo. Isso aqui vai culminar, vai gerar os requisitos. Então, é uma condição, uma capacidade necessária para um usuário resolver um problema. Eu tenho um problema, preciso resolver. Então, essa característica do software de resolver esse determinado problema
é um requisito. Uma condição ou capacidade que deve ser, de novo, condição ou capacidade que deve ser atendida ou tida por um sistema ou componente de um sistema para satisfazer a um contrato. Então eu tenho um contrato, nesse contrato tem algumas condições ou algumas capacidades que devem ter o software, capacidade de resolver ou de emitir alguma coisa ou de calcular algum determinado um determinado valor, dado, informação, para que a gente satisfaça o contrato. O 3, vamos dar uma olhada. Uma representação documentada de uma condição ou capacidade conforme estabelecido no 1 e 2. Então, os requisitos vai ser o quê? Nós vamos ter um documento com uma lista de funcionalidades, de condições ou de algumas capacidades que o nosso software vai ter que ter. Isso gera a nossa lista de requisitos de software. Diversos são os exemplos de falhas de software que podem ser ligadas a problemas relacionados a requisitos e levar a milhões em prejuízos. Eu trouxe 2 exemplos legais para a gente analisar isso aqui. Por exemplo, o aeroporto de Denver, no Colorado, ele teve um prejuízo de 1,1 milhão de dólares. O que é isso? Isso decorreu de atraso. O aeroporto tinha que ser construído, era um hub onde vários voos iam passar pelo aeroporto de Denver. E o que aconteceu? Eles contrataram um software para fazer as rotas, o roteamento das malas. Então a pessoa trocava de avião e as malas tinham que sair de um avião e ir para o outro. E esse roteamento, esse destino, essa organização das malas, eles acharam que ia ser muito fácil de se fazer e no final das contas houve um atraso de vários meses que levou a 1,1 milhão de dólares de prejuízo. Um outro muito interessante também, trágico, mas interessante, foi o foguete Ariane 5, com prejuízo de 370 milhões de dólares. Mas como assim? Por que levou um prejuízo de 370 milhões de dólares? Eu vou deixar um vídeo aqui. Ele vai ficar sem som, porque só para a gente exemplificar, o avião foguete, ele explodiu. Ele era o Ariane 5, ele era o quinto lá, Ele foi, na hora que decolou, ele simplesmente, após a decolagem, ele explodiu. Vocês estão vendo aí na imagem. O que levou a essa explosão? Foi uma falha de requisito, que eles utilizaram um software, reutilizaram o software do foguete, do software que usava o Ariane 4, do seu antecessor, e eles tinham, vocês já passaram, não sei se vocês já passaram por programação, eles tinham uma variável que foi incompatível, eles reutilizaram parte da codificação do software e a variável ela era incompatível. Imagina que eu tenho ali um integer que tinha que ser lido ou convertido, um cálculo, e na hora de fazer o cálculo ele deu um erro de incompatibilidade, não conseguiu fazer o cálculo, e isso levou à explosão do foguete. Então olha o prejuízo, 370 milhões de dólares, um prejuízo enorme, tá? Então uma falha de requisito, uma falha naquela relação de funcionalidades que o software deve possuir, pode levar a milhões de prejuízos, atrasos, tá? Os problemas estão relacionados ao fato de que um requisito pode. Então, o que pode levar aos problemas? Os requisitos podem estar, ou pode estar, incompleto. Então, ele não tem alguns requisitos que o software deveria ter, listados ali, e o desenvolvedor não consegue produzir o que
seria necessário produzir, né? Então pode estar incompleto esse requisito, pode estar em um nível de detalhe insuficiente, quer dizer, pode estar faltando informações, os detalhes para a construção da solução pode estar faltando detalhes, pode conter ambiguidades ou imprecisões que levam os membros da equipe a interpretá-lo de formas diferentes do que é esperado, levando a erros nas fases seguintes do ciclo de desenvolvimento. Então, imprecisões, requisitos com falha, né, com imprecisos, sem estar muito claro, muito bem definido, pode levar a problemas. Pode ser incompatível com outro requisito, isso lembra do exemplo agora do Ariane, né? Eles usaram parte do software do Ariane 4 no Ariane 5, deu uma incompatibilidade de variáveis, então ele pode estar incompatível. Ser tecnicamente inviável, quer dizer, nem sempre tudo é viável, né? A gente, dependendo dos recursos que nós temos, ele ser tecnicamente, isso não dá para fazer. A gente não precisa resolver tudo que todas as necessidades. Tem alguma coisa, tem coisas que ainda não dá para fazer, tá? Ter priorização conflitante sobre a ótica de diversos stakeholders, entendam stakeholders como os nossos clientes que estão contratando o software, pedindo, né, são os clientes que contrataram a construção do software. Os objetivos, vou pegar meu lápis, os objetivos de negócio, a visão e o escopo do projeto nunca foram definidos claramente, então problemas de visão, escopo do projeto que nunca foram definidos. Os clientes estavam muito ocupados para dedicar mais tempo trabalhando com os analistas ou desenvolvedores, então ele faz um pedido, depois fica longe, não tem nunca tempo para conversar com os analistas e com os desenvolvedores, aí na hora que o software está pronto, ele vai olhar, não era isso que eu queria. Então essa comunicação entre o trabalho do desenvolvedor e o cliente que contratou, isso é muito importante. O time não pode interagir diretamente com os usuários que contrataram, representativos, para entender as suas necessidades. Então, o time de desenvolvimento não tem acesso ao cliente. Então, chega ali numa empresa maior, chega aqui, precisa fazer isso. Mas ele não conversa diretamente com o cliente. Alguém conversou, ou o cliente pediu, listou ali, mas não tem esse bate-papo, essa interação, isso é muito importante. Os clientes argumentam que todos os requisitos eram críticos, então eles podem falar tudo precisa ser feito, tudo é crítico, não tem prioridade. Os desenvolvedores encontram ambiguidades e informações faltantes quando foram codificar. Na hora de codificar, na hora de implementar em si, ele falta informações, ele não consegue implementar de forma correta. As comunicações entre o cliente e os desenvolvedores focam na aparência da interface do usuário e não no que os usuários necessitam alcançar com o software. Então ele foca muito no design, mas a funcionalidade em si não é implementada ou não é feita da forma correta. Os clientes nunca aprovaram os requisitos, então listaram os requisitos, mas não passou para os clientes e tem essa necessidade, é isso mesmo que você quer, está aqui a lista. Então a gente percebe que precisa de uma conversa muito grande, de uma interação muito grande entre a equipe de desenvolvimento e o cliente que está solicitando o projeto, o software. Os clientes aprovam os requisitos para um release, para uma versão, e estão mudando continuamente todos os requisitos, toda hora ele muda as funcionalidades, tá? Então isso daí também provoca problemas no desenvolvimento. O escopo do projeto aumentou à medida que as mudanças de requisitos foram aceitas, mas o cronograma se desviou
porque nenhum recurso adicional foi fornecido. Isso daqui acontece muito também. Eles aumentam muito a demanda do projeto, os requisitos aumentam os requisitos, mas não altera o cronograma. E também não adiciona nenhum recurso adicional. O que seria esse recurso adicional? Mais um funcionário, mais um programador, um desenvolvedor para apoiar a construção do software, tá? Nenhuma funcionalidade, e nenhuma funcionalidade foi removida, quer dizer, ele só aumentou. Ele não tirou, vamos trocar isso aqui não é tão importante, para encaixar no cronograma. Mais uma vez, a interação com o usuário e o desenvolvedor é muito importante. As mudanças solicitadas nos requisitos foram perdidas. Os clientes requisitam certa funcionalidade e os desenvolvedores a desenvolvem, mas ninguém nunca utilizou. Ao final do projeto, a especificação foi satisfeita, mas o usuário e os objetivos do negócio não. Então, olha só que interessante, né? Ao final do projeto, quando está terminando já lá na fase de homologação, né, de implantação do projeto, entrada em produção, a especificação foi satisfeita, mas o usuário e os objetivos do negócio não. Então, se perdeu em alguma coisa ali, né? Então, isso gera problemas relacionados a requisitos. Só para a gente relembrar algumas coisinhas aqui, no ciclo de vida de software e engenharia de requisitos. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguma coisa. Olha só, legal que aqui ele tem desde a nossa lâmpada, aqui seria o momento da concepção, no momento da criação do projeto. Eu preciso de uma funcionalidade. Vamos gerar um software para resolver esse problema? Então, nasce ali uma necessidade, uma ideia para construção. Então, identificação da ideia inicial e análise da viabilidade de se construir o produto. Então, olha só que legal, a viabilidade de se construir, porque nem sempre ele é viável. Eu precisaria resolver isso. Hoje, dentro dos recursos que nós temos, não é viável construir isso aqui. Então, beleza. Então, identificação da ideia inicial e análise da viabilidade. No desenvolvimento, nós temos a especificação, implementação e a implantação do produto de software. Depois ele entra na fase de manutenção, manutenção corretiva, adaptativa do produto, algumas atualizações de produtos, tá? E depois a descontinuação, quando a gente não quer mais o software não faz mais, ele não atende mais a necessidade, ou a necessidade se acabou, né? Não existe mais a necessidade, então a gente tem a desativação do software, quando ele se torna obsoleto ou não é mais necessário. Aí a gente tem aqui a latinha de lixo. Então, desde a ideia até a fase de descontinuação, onde a gente vai tirar o software, excluir o software e não mais utilizar o software. Aqui eu queria destacar com vocês o seguinte: 3 itens de requisitos. A gente falou muito de requisito. Nós temos aqui 3 itens: requisitos funcionais de produtos, requisitos de projeto e requisitos de processo. Vamos ver essas 3 diferenças? Requisitos funcionais de produtos, o que seria isso? Vamos imaginar aqui, um sistema deve ter uma função que emita alerta toda vez que uma solicitação estiver parada ou parada por mais de 2 horas. Então, uma empresa qualquer tem uma solicitação e ela não foi resolvida ou não foi encaminhada ou dada o processo de resolução dessa solicitação, está parada lá mais de 2 horas. Então, ele deve emitir um alerta. Então, isso é um requisito funcional, é uma funcionalidade do produto. Olha a diferença dos requisitos de projeto. Impõe restrições ao projeto e podem ser realizadas, por exemplo, pode ser relacionadas, melhor dizendo, por exemplo, com prazos. Então, eu tenho 6 meses para desenvolvimento do projeto. Então, esse é um requisito de projeto. Então, ela põe uma restrição ao projeto, não é um requisito funcional, tá? Então, ele está relacionado ao projeto. Agora, olha só como é que muda um pouquinho, ó. Requisito do processo.
podem imprimir restrições relacionadas à forma com que o projeto será desenvolvido. Como assim? Seria qual banco de dados? Essa é uma restrição do processo. Eu tenho que usar um banco de dados que a empresa já possui, que é um banco de dados MySQL. Beleza, esse é um requisito do processo. Aí eu tenho que usar a linguagem C#. Eu tenho que usar a linguagem JavaScript, que já é o que a empresa usa, que vai ser compatível com os outros softwares, que vai permitir integração e melhor funcionalidade dentro da empresa. Então, são requisitos do processo de desenvolvimento. Outro requisito, o segundo que nós citamos, são requisitos relacionados ao projeto. E o primeiro são requisitos funcionais, que tem relacionados à função do produto. Aqui nós temos um mapa interessante, onde nós temos requisitos, análise e design, implementação, teste, homologação e implantação. O que é isso? Isso aqui dá uma visão do ciclo, desde o desenvolvimento, onde a gente nasce a ideia, lembra? Nasceu a ideia, a viabilidade, aí a gente gera os requisitos que o nosso software vai ter que possuir, entra em fase de análise, design, especificação da arquitetura, aplicação, interface, componentes, detalhamento dos componentes, depois entra na parte de implementação, codificação, onde eu vou codar, onde eu vou codificar e desenvolver o software em si, fase de teste, onde a gente faz os testes do software desenvolvido, fase de homologação, que é a transição para um ambiente, até o momento, até o teste, eu estou lá no ambiente de desenvolvimento. Aí eu transfiro ele para a empresa, por exemplo, para a parte do ambiente onde vai ser homologado. Diferente, ele vai ser validado pelo cliente aqui, homologado pelo cliente. E depois eu entro na última fase, que é a fase de implementação, transição para um ambiente de produção. É legal isso aqui quando a gente usa muito esse termo na parte de desenvolvimento, né? Que é a parte de implementação, na parte de desenvolvimento e quando ele entra na parte de produção. Toda vez que alguém falar, o software está em fase de produção, quer dizer, ele já está funcionando lá no mercado, dentro da empresa, na linha de produção, na linha funcionando mesmo. Se for, por exemplo, de uma loja, está lá rodando no caixa e registrando as vendas, ou controlando estoque. Então ele já está dentro da empresa funcionando. Isso a gente chama de ambiente de produção. Tá bom? Então a gente passou um pouquinho sobre fundamentos relacionados à engenharia de requisitos. Obrigado, gente.